muito coerentes. É como se ela conseguisse só fazer algo que está... Bom, eu quero abrir essa quarta fase da CIMT dizendo que a nossa última fase, ela é tão importante quanto todas as outras. E dizer pra vocês que todo o modelo da CIMT, ele foi projetado para que a gente alcance o cenário de vida, ou um cenário de vida, no menor tempo possível. Isso não quer dizer que existe um tempo pequeno, mas quer dizer que a gente está abreviando o tempo dentro, obviamente, das nossas capacidades, da nossa realidade, do que a gente muitas vezes até dá conta de fazer. Então, cada um vai ter um tempo em cada uma dessas fases, mas é importante que a gente vivencie todas elas para que chegue aqui agora e a gente consiga tirar todas aquelas coisas que a gente colocou no papel e trazer para a realidade. Você já deve ter visto que, e de repente se deparado com algumas pessoas, que você olhou e falou assim, poxa, essa pessoa daqui a um tempo ela vai chegar longe. Essa pessoa, de repente, ela vai passar no vestibular de medicina, é difícil, mas eu acredito nela. Essa pessoa, ela vai ser atleta, ela realmente vai ser campeã. E por que a gente faz essas apostas quando a gente olha para determinadas pessoas? Porque a gente vê que a rotina dela está condizente com o lugar que ela quer chegar. Então, que os hábitos, que os comportamentos, que as coisas que ela fala, que as coisas que ela reproduz na vida dela estão muito coerentes. É como se ela conseguisse só fazer algo que está alinhado com aquilo que ela quer viver. E é nesse ponto que a gente quer chegar. A gente quer chegar no momento em que a gente olha pra nossa rotina, ou que as pessoas olham pra nossa rotina e elas falam assim, cara, essas pessoas elas vão chegar. Eu tenho certeza que essa menina, daqui a um tempo, que essa mulher, que esse cara, ele vai estar nesse lugar, porque tá muito coerente. E é isso que o modelo da CIMT quer trazer pra gente, e foi pra isso que ele foi projetado. Então, eu posso dizer pra vocês que dentro dessas fases, a gente demorou de formas diferentes em cada uma dessas fases. Só na primeira fase de definir o nosso cenário de vida, poxa, foi quase isso, foram 7, 8 meses ali, analisando tudo e tentando realmente escolher, entendendo se aquilo era um desejo nosso ou não. Mas a gente vivenciou e vocês estão vendo isso na prática. Essa coisa eu vou gravar, mas eu vou gravar só depois que eu viver. Às vezes leva um tempo. Por quê? Porque a gente realmente está vivendo e a gente realmente quer compartilhar com vocês lições verdadeiras. A gente não tá aqui para ficar passando teoria para vocês. A gente tá aqui para passar para vocês coisas que valem ouro para que vocês consigam lidar com a vida dentro dessa jornada de uma forma mais leve e de uma forma mais fácil. Quando a gente pega um plano e a gente elabora esse plano, coloca aquilo que a gente quer alcançar, analisa os insights, tem várias ideias, a gente consegue às vezes até se sentir bem confortável dentro desse processo. A gente está muito conectado aos efeitos, aquilo que a gente quer viver, tem aquela empolgação. Mas, quando a gente desacelera isso e traz isso para uma rotina, para nossa realidade, para nossa prática, a coisa ela começa a ficar um pouco mais complicada. Porque a gente nunca acredita, principalmente quem nunca fez esse processo, nós nunca acreditamos que nós vamos nos deparar com obstáculos. E eu conheço muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e vejo muito isso dentro da minha rede social, que param exatamente nesse momento, que desistem de fazer aquilo ali acontecer. Porque elas não conhecem esses obstáculos, elas não sabem por que esses obstáculos estão aparecendo, e elas têm crenças em relação a esses obstáculos. Às vezes elas começam a acreditar que não era pra acontecer, que aquele momento foi um momento em que Deus não quis, que ela não nasceu pra tal coisa, e aí às vezes as pessoas ao redor dela reforçam aquilo, porque tá no pensamento dela, estão reforçando e verbalizando pensamentos dela, e ela para exatamente ali. Então o que eu quero trazer nesse momento são ferramentas para que a gente consiga minimizar a dificuldade dentro desse processo, realmente tirar esses obstáculos da nossa frente, mas mais do que isso, o que eu mais quero que a gente consiga fazer quando a gente terminar isso aqui é ter a capacidade ou ter a percepção para identificar quando nós estamos diante de uma autossabotagem. É muito difícil a gente assumir responsabilidade na nossa vida, mas é muito libertador quando a gente entende que nós somos o nosso único problema e também a nossa única solução. Porque quando o problema não está nos outros, nas coisas, enfim, e aí depende muito do que você acredita, você consegue lidar com aquilo ali. Quando tá com os outros já fica um pouco mais difícil. Então, é muito importante a gente não se desesperar nesse processo do, ai meu Deus, eu tô me sabotando, eu tô me sabotando. Tá, eu tô me sabotando. Beleza, eu tô me sabotando, como é que eu faço pra lidar com isso? Então, eu quero que a gente consiga identificar. Porque identificar, Cadu sempre fala isso, é o primeiro passo, é a coisa mais importante, é 70% do caminho. Porque quando você identifica, você sabe que você tá se sabotando, você consegue, de alguma maneira, às vezes até intuitiva, corrigir aquilo ali. O problema é quando a gente não tem capacidade de perceber. Eu tava vendo essa semana, e aí, pra isso eu vou trazer alguns exemplos aqui, você vai conseguir identificar isso dentro da sua vida como ninguém. Mas essa semana eu tava observando e olhando uma entrevista de uma medalhista olímpica, ela ganhou ouro nas Olimpíadas de 2024 de Paris, e perguntaram pra ela qual foi, dentro dessa trajetória, o momento mais difícil, ou os momentos mais difíceis da vida dela. E ela disse que os momentos mais difíceis foram as cirurgias provenientes das lesões. Não pelo fato dela ter que fazer cirurgias, mas pelo fato de que aquilo ali foi determinante para ela não competir grandes campeonatos, grandes competições mesmo. Então ela falou que aquilo foi muito desafiador para ela, porque muitas outras pessoas no lugar dela teriam parado ali. Então o que a gente precisa entender e o que ela ensina pra gente é que nós nunca nascemos prontos para o próximo nível. Nós precisamos nos preparar para ele. Nós precisamos continuar, nós precisamos insistir mesmo diante dessas coisas. Eu tenho centenas de exemplos para dar aqui para vocês de pessoas que me rodeiam, de pessoas que estão na rede social contando todos os dias, olha, Mandy, eu comecei a academia e eu me machuquei, eu rompi um ligamento do joelho, eu tinha uma mudança pra fazer, pra assumir um cargo que eu sabia que aquilo era muita responsabilidade pra mim, eu sabia que aquilo era uma grande oportunidade e eu tive uma doença que me parou e que fez com que eu não conseguisse ir lá assumir esse cargo.
A gente vê questões financeiras, então questões que, poxa, na hora que eu tô conseguindo guardar fazer uma reserva financeira, sair de uma vida de dívidas, eu tenho alguma coisa, eu projeto alguma coisa, sai um processo que eu tenho que fazer um grande pagamento, ou quebra alguma coisa da minha casa, ou meu carro quebra. Então todas essas coisas são coisas projetadas por nós, e nós precisamos identificar para que a gente consiga realmente passar por isso. E o que eu quero que a gente entenda, sobretudo, é que essas coisas elas acontecem por conta de crenças que nós temos e estão presentes dentro da gente. Esse exemplo do que eu falei para vocês é um exemplo real de uma pessoa que eu conheço, que convive comigo, e ela estava guardando um dinheiro forte. Pela primeira vez na vida dela, saiu um processo em que ela perdeu esse processo e ela precisou não só pagar esse dinheiro, como ela precisava também vender o carro dela para conseguir quitar todo esse dinheiro. Ou seja, a gente tá falando dela perder tudo e voltar para aquele mesmo patamar, para aquele padrão. E aí, conversando com ela, trocando uma ideia ali com ela, para conseguir entender o porquê dessa grande autossabotagem, ela confessou para mim que ela nunca conseguiu fazer uma reserva financeira e que, pensando bem, ela acreditava que isso tinha uma raiz, que é o fato dela ter que se indispor com toda a família ou ter que desagradar a família. Porque todas as vezes que ela teve qualquer dinheirinho, qualquer coisa que ela conseguiu guardar, a família veio em cima pra pedir ajuda e ela não soube dizer não. Ela não soube entender ou explicar para as pessoas que ela tem uma família e que ela precisa também, filho, marido, etc., de uma reserva para ela conseguir viver. Ela sempre achou que o dinheiro, ele é um sinônimo de preocupação, de indisposição com a família dela. Então, por isso, ela não consegue ter nenhuma reserva. Então, todas as vezes, essa crença faz com que ela, de alguma maneira, se livre daquilo que ela conquistou e não consiga passar para um outro patamar. E aí a gente tá falando de um patamar financeiro, de um set point financeiro. Esse exemplo, ele abre portas pra gente conseguir trazer uma ferramenta que foi essencial para eu conseguir entender por que eu estava projetando uma autossabotagem na minha vida. Dentro do meu processo de mudança, de patamar de vida, de tudo, quando eu me vi diante da necessidade de começar a mudança que eu me propus a fazer no corpo, eu projetei uma hérnia de disco que estava ali muito parada há trocentos e 50 anos. Essa hérnia de disco, ela veio, parará, e eu fiquei incapacitada de conseguir continuar. Então, eu usei isso pra conseguir jogar limpo comigo e identificar por que eu tava projetando aquilo ali, quais eram as crenças, qual é o que eu não tô conseguindo identificar. Eu pego e projeto como se aquela situação estivesse toda dando certo. Ela deu certo, aquela hérnia, ela não existe. Qual é o meu próximo passo? Quando eu olhei pro meu próximo passo seria o comprometimento público, o meu próximo passo seria fazer a dieta, o meu próximo passo seria treinar pra caramba, né, dentro do planejamento ali que eu vi que eu teria. Então, seriam coisas desafiadoras. E eu, naquele momento, estava me sentindo cansada, não estava me sentindo capaz, eu tinha medo, eu tinha realmente um receio de não conseguir, de me comprometer e não conseguir. Caramba, eram muitas dúvidas pairando na minha cabeça. Então, eu projetei uma situação, e aí é nisso que eu quero bater com vocês, que é muitas vezes uma projeção socialmente aceita. É uma doença que a gente projeta, é uma condição para que ninguém consiga falar nada. Não foi você que desistiu, foi aquela condição que apareceu e por isso você desistiu. Ou seja, é um processo em que a gente consegue terceirizar. Se a pessoa do exemplo anterior tivesse usado esse exercício, qual seria o ponto dela? Eu falei, caramba, peraí, então não deu errado o processo, eu tenho dinheiro na minha conta. Qual é o próximo passo? Ela ia se deparar com essa questão de ter que ajudar a família dela com o dinheiro que estava na conta dela. Então, essa ferramenta, ela é muito útil pra gente conseguir passar por esses problemas identificando a raiz deles. E pensando em identificar a raiz deles, muitas vezes a raiz desses problemas é a nossa sensação de incapacidade. O que eu quero trazer aqui, o que eu quero, na verdade, relembrar dentro desse modelo, é de uma fala que o Cadu trouxe lá atrás. Eu acho que, talvez no passo 2 ou 3, não me lembro, a gente estava numa gravação em Dubai, eu tava, acho que com eu não vou lembrar direito, ou no passo 2 ou no passo 3, vocês vão saber melhor que eu. Em que ele diz assim, se um dia você acreditar que um objetivo, um relacionamento, uma coisa material é maior do que você de fato não conhece o teu potencial. E o que eu quero trazer em relação à nossa crença de incapacidade, do eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, é demais pra mim, é que esse sentimento, ele deve ser vivenciado. Ele deve ser identificado. A gente não tem que ter medo de assumir isso pra gente. Mas a gente nunca pode deixar que esse sentimento vire uma declaração, vire uma definição, que isso faça parte do nosso ser. Ou seja, eu não sou capaz. Não é assim que a gente vai se sentir aqui. A gente vai trocar o eu não sou capaz por eu não estou me sentindo capaz ainda. Eu preciso me trabalhar um pouco mais pra conseguir. E aqui tem um ponto que a gente se perde demais, porque a gente sempre acredita que não, isso não é pra mim, eu não sou capaz. Realmente, eu não tô me sentindo capaz de fazer. É o que eu tô falando pra vocês aqui. Lá atrás eu falei, eu não tô me sentindo capaz de fazer. Quer dizer que eu não fui capaz de fazer? Não, eu fui. Eu fiz, eu mostrei pra vocês a mudança do meu corpo. Eu consegui fazer. Eu consegui me vencer, eu consegui vencer os meus obstáculos, os meus monstros internos. Mas eu assumi pra mim que eu tava projetando ali porque eu não estava me sentindo capaz. E isso foi fundamental pra que eu me capacitasse emocionalmente. E é isso que eu quero que a gente faça daqui pra frente. E se for necessário, use um outro artifício. Que artifício é esse? Se esse pensamento, se essa incapacidade, se essa sensação está presente na gente, nós vamos sentar, pegar um caderninho ou o seu computador e listar absolutamente tudo aquilo
aquilo que você consegue enxergar como uma coisa boa que está presente em você. Isso pode passar por cozinhar, isso pode passar por tocar algum instrumento, isso pode passar por ser uma pessoa que ajuda os outros, isso pode passar por ser uma pessoa bem-humorada, por ser amiga, por conseguir dar bons conselhos, por ser estudiosa, por ser esforçada ou esforçado, obviamente, por ser uma pessoa que é muito companheira da outra, por ser uma pessoa fiel. Todas as suas habilidades, todas as coisas que você tem de bom. E aí você vai fazer um zoom out, vai olhar pra isso e vai ver o quanto você é digno de conseguir viver todos os seus sonhos. E ali eu quero que cada vez mais a gente consiga dissolver essa incapacidade e entender de uma forma muito profunda quem nós realmente somos.